Um recurso natural não renovável que desempenha um papel fundamental na manutenção da vida na Terra. É um alicerce para a produção de alimentos, fornecendo nutrientes essenciais para as plantas e, consequentemente, para os seres humanos e outros seres vivos. Eu estou falando do solo e, por isso, recebo um convidado super especial para esclarecer várias dúvidas sobre esse assunto e nos enriquecer com mais conhecimentos. Ele é professor titular do Departamento de Solos e Nutrição de Plantas da Universidade Federal de Viçosa, doutor pela UFV, desenvolve pesquisas sobre dinâmica do nitrogênio no solo, planta, desenvolve e avalia fertilizantes nitrogenados e avalia a fertilidade do solo. Em 2018, foi premiado na categoria Pesquisador Sênior pelo Instituto Internacional de Nutrição Vegetal. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando mais um Começo Conversa, o programa de entrevistas mais assistido da região, que você pode acompanhar aqui pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias digitais. Em 2050, segundo estimativas, seremos aproximadamente 9 bilhões de habitantes sobre a face da Terra. Isso gera a necessidade de se dobrar a produção mundial de alimentos. As consequências disso? A intensificação do uso do solo, que pode aumentar ainda mais a sua degradação. Esse é um recurso natural submetido que está à erosão, à compactação, à contaminação química e também o esgotamento de nutrientes. Por isso, a necessidade de utilizar esse recurso natural de forma responsável e sustentável. O programa de hoje tem tudo a ver com esse assunto e recebe com muita alegria o professor titular do Departamento de Solos e Nutrição de Plantas da Universidade Federal de Viçosa e membro da Secretaria Executiva da Sociedade Brasileira de Ciências do Solo, Dr. Reinaldo Bertola Cantarucci. Seja bem-vindo, doutor. Prazer recebê-lo, senhor, aqui no Começo Conversa. Igualmente. É uma honra muito grande. Doutor, interessante, né? Porque tem dia 21, que é o dia da árvore ou da floresta, dia 22 de março é o da água. O solo eu sei que tem 25 de dezembro, mas pouca gente fala nele. Por quê? Porque esse quase descaso com o solo. Bom, isso é cultural, né? Entendemos solo como aquilo que pisamos, né? E não aquilo que nos sustenta efetivamente, né? Então acaba que há um descrédito muito grande com a relevância desse recurso natural que é finito, né? Não é um recurso inesgotável, né? Mas o 5 de dezembro foi consagrado mundialmente como o Dia Internacional do Solo, né? Como nós temos também o Dia da Conservação do Solo, o Dia Nacional da Conservação do Solo, no dia 15 de abril, né? Bacana. Então, é uma maneira de reconhecer o grande mérito desse recurso, né, que é, na realidade, responsável por grande parte de todos os serviços ecossistêmicos, né, que nós temos, né, fonte de água, de estoque de carbono, fonte de nutrientes, né, reserva de energia para a vida microbiana que ocupa o solo, né. Então, realmente já há algum reconhecimento, né, mas ainda do grande público, da grande massa, talvez ainda falta mais... Está faltando mais marketing, né? E também preocupação também mesmo com o solo, né? Porque quando fala água, todo mundo fala, é finito, vai acabar esse recurso. Os meninos, na escola se ensina isso, e eu vejo pouca informação sobre o solo, que é tão importante quanto a floresta, quanto a Exatamente, água, né? Eu costumo colocar um paradoxo, né? Nós temos uma legislação florestal, né, de proteção de animais bastante rígida, ou bastante que segue-se à risca com certo rigor, né? Basta um cidadão cortar indevidamente uma árvore, vai ser penalizado. Agora, um cidadão ara um morro de cima para baixo, provocando erosão, ninguém o questiona por que está fazendo aquilo, né? E nem é penalizado, né? Então, o mau uso do solo, tanto no meio urbano quanto no meio rural, né? E mais preocupa hoje a questão do espaço solo, do uso do solo, é no espaço urbano, né, que é muito mais complexo, cimento, né? É mais complexo ainda do que na questão rural. Além de tudo, ainda tem cimento, tem tudo em cima. Isso, né? O revestimento, a impermeabilização, né? Complicado. O senhor veio de Viçosa para cá, o senhor deve ter passado de Realeza para aqui, até Caratinga. Eu nunca vi uma área tão degradada. Assim. O pessoal aqui tinha uma mata, derrubou para plantar café, não acabou com o café, fez um pasto, botou boi, e agora nem o boi está lá. Aí você está vendo aquela erosão toda. A pergunta é essa: o solo ele é sempre recuperável?
Bom, ele vai chegar a um ponto que não, né? Se nós tivermos um desgaste e tal, teria que partirmos aí para o que nós chamamos de os tecnossolos, né? Os solos construídos pelo homem, né? A possibilidade de reconstruir um solo. Mas a recuperação natural, né? Ela precisa de um ponto de start. Que se chegar ao final da degradação, né? O final da degradação nós podíamos sinalizar como o esgotamento total da vida do solo, em termos biológico e em termos orgânico, né? Porque o componente orgânico do solo é que dá a sua resiliência, a capacidade dele reagir e voltar ao seu estado, ou próximo do seu estado natural, né? Se chegarmos, e um fator que levaria muito a esse desgaste seria o processo erosivo, que é o que a gente assiste muito aqui no entorno de Caratinga, subindo até Valadares, Teófilo Otoni, onde a situação de degradação é muito pior do que a que o senhor está citando aqui no entorno desse caminho até Caratinga, né? Lá a situação é muito mais drástica. O processo foi o mesmo, né? Uma ocupação, né? Então, é possível resgatar, mas nem todo solo, dependendo do estágio de degradação que chegou, é possível reconstituir. A reutilização em sequência, aí é bom porque tem pequeno produtor nos assistindo, o estudante, quer dizer, mesmo que eu cuide do solo, eu posso plantar todo ano o solo, quer dizer, planto, trato e planto, ou o solo tem que descansar? Tem disso ou não? Não obrigatoriamente, né? Desde que sejam adotados sistemas de sucessões de cultura, de rotações de cultura, dentro de alguns princípios, né? De alternância de plantas, de manejo adequado das culturas, de manejo, o fundamental é o manejo dos resíduos culturais de cada uma das culturas que se sucedem, porque o resíduo é a fonte de matéria orgânica do solo, né? Uma das práticas mais nociva, mais letal para o solo é a prática da queima. Porque o resíduo que voltaria para o solo, uniformemente distribuído, às vezes entra em combustão instantaneamente com um pau de fósforo e destrói todo aquele material orgânico. Então, o uso sucessivo, contínuo, né, não adequado, não levaria ao desgaste. Agora, o uso inadequado não precisa nem ser contínuo, às vezes uma única vez é suficiente, né? Essa estratégia de poupar o solo durante alguns ciclos, né, é o cultivo itinerante que o índio praticava, né, que os primeiros colonos no Brasil praticavam. Exatamente, esgotava-se a terra, dava um tempo dela retornar, dela expor sua resiliência, né, e voltava aquele novo sítio, aquele novo local para produção. Isso hoje, com a técnica, com o conhecimento que nós temos das ciências agrárias, né, isso aí, sobretudo a ciência do solo brasileira, atingiu um estágio de maturidade muito grande, né? Haja visto que parte de todo o sucesso que nós temos da produção agrícola no Brasil se deve, em boa parte, ao avanço que teve em ciência do solo, né? Muito bem. Já tem muita tecnologia, né, para ajudar. Com certeza, tem. E o senhor falou aí sobre não só a reutilização, mas também a utilização inadequada. Eucalipto, eu falo porque aqui no interior de Minas, assim, não planta eucalipto não, você acabou com sua terra. O eucalipto acaba com a terra mesmo? Mas tem plantação de eucalipto, como é que funciona isso? Isso é uma história muito mal contada, né? Toda pessoa que critica o cultivo de eucalipto, né, às vezes a gente faz o seguinte paradoxo, né? Ele está passeando num carro e se não fosse eucalipto para construir aquele carro cheio de aço, de ferro, de metais, se não fosse eucalipto, a situação do mundo estaria muito pior. Muito bem. Né? Porque é a poupança que se faz, né, em termos de recursos naturais florestais para ter o carbono que precisa para compor o aço e assim seguir toda a cadeia produtiva, né, industrial que nós temos. Não seguramente significa, há crendices que eucalipto seca a terra, por exemplo. Né? Isso não é privilégio do eucalipto. Qualquer árvore. Qualquer árvore é uma bomba de sucar água do solo. Né? Então, se o cultivo é mal conduzido, né, mal explorado, seguramente, né, ele tem as implicações de ser um mau cultivo. Né? Agora, dizer que ele esgota a terra nutricionalmente, né, como qualquer outra árvore, que as árvores também... Mas e a reciclagem que ele propõe? O retorno dos nutrientes através de suas folhas, dos seus galhos, casca que retorna ao solo. Ele funciona como qualquer outra floresta. Né? O que poderia ser, talvez, o caráter, vamos dizer, nocivo do cultivo de eucalipto, é o que é comum a qualquer outra cultura, o mono.
grandes povoamentos, né? Mas até nesse ponto a exploração florestal brasileira ela é muito consciente disso aí, né? Se vocês tiveram a oportunidade de ver uma foto aérea, por exemplo, do Espírito Santo, do sul da Bahia, né? Vão ver que as áreas de preservação, o contínuo de vegetação natural que tem, foi implantado pelo cultivo de eucalipto, que possibilitou. Diferente da ocupação de pastagem que era anteriormente, que era monopastagem, no topo do morro, embaixo, até dentro dos grandes vales. Hoje, as encostas, os grandes vales, é um contínuo de revegetação, de vegetação natural que está sendo regenerada pelas empresas que estão explorando eucalipto. Então, o fato de eu ter 2.000, 5.000 hectares de eucalipto num monocultivo, eu tenho no entorno, no contínuo, uma vegetação natural que é um corredor, ligado como corredores para toda a fauna, toda a flora, para a fauna, né, efetivamente, né, e preservação da flora, consequentemente. Né? Quando a gente fala em uso inadequado do solo, ocupação inadequada também, né, pelo homem mesmo, porque o homem vai construindo onde não pode, é exatamente, complicado. O senhor pega, por exemplo, ali a cidade do Rio de Janeiro, tem a maior floresta urbana, me parece, do mundo. É, a Tijuca. E ela surgiu por vontade de um homem, quer dizer, um imperador falou, vou reflorestar isso tudo aqui. E ele criou uma floresta ali mesmo. E quando o senhor pega em torno, as serras ali, Serra de Petrópolis, que vai para Volta Redonda, para Teresópolis, é tudo preservado, você tem ali a Parque Nacional dos Órgãos, aquela área toda preservada. Mas na cidade do Rio de Janeiro, as comunidades, eles já vão comendo a floresta, porque vão fazendo casa. Teve um homem para fazer e não está tendo ninguém para não deixar acabar, né? Esse que é o problema, né? Eu nem sei se tem mais espaço para expandir com as comunidades no Rio de Janeiro, né? E aí, logicamente que uma análise simplista sobre esse quadro é muito complicado, né? Porque é uma questão social, político e econômico, né? Tudo. Mas realmente às vezes eu costumo até destacar em sala de aula. O Brasil teve um privilégio de ter tido um imperador cientista. O Brasil foi signatário desde o início de 1830, 38, quando foi na França instituído as bases do Sistema Internacional de Unidades, né? E dos países do mundo recém-descoberto, né, o único presente era exatamente o nosso imperador, fez parte do comitê que instituiu esse Sistema Internacional de Unidades que nós temos hoje, né? O Bureau de Pesos e Medidas da França, que foi a criação desse bureau. E outro exemplo, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a floresta, né? E ele tinha uma percepção agronômica. A primeira escola de agronomia do Brasil foi fundada por ele em Cruz das Almas, da Bahia. Verdade. Né? Vamos fazer um rápido intervalo. O diretor já falou comigo que nós tomamos 2 minutos já do outro bloco. Vamos fazer um rápido intervalo, nós voltamos já. Eu queria que o senhor voltasse já comentando o seguinte. O uso de essa adubação é nutriente ou aquele agrotóxico? Até onde isso é bom mesmo para o solo ou não? Tá bom? Vamos para o rápido intervalo, não sai daí. Já nós voltamos com mais professor, Dr. Reinaldo Bertola Cantarucci. Já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco desse começo de conversa especial, recebendo aqui hoje o professor Reinaldo Bertola Cantarucci. Eu deixei uma questão para o senhor logo no final do primeiro bloco, e aí tem uma fala do senhor, que o senhor abre aspas, não existe agrotóxico na agricultura, existe agroquímico, fecha aspas. Aproveita e comenta para a gente isso. Bom, essa é uma percepção mais concreta, que eu digo, menos ideológica, né? Realmente, nós não temos agrotóxicos, né? Agrotóxico é o propósito de intoxicar, né? Bom, o agroquímico mal utilizado, né, ele intoxica, né? Eu costumo dizer que até água em excesso causa problemas de saúde, né? Por uma diluição de sais no organismo, gera um desequilíbrio osmótico nas células de uma pessoa que consome excessivamente água, né? Então não quer dizer que o que se usa de agroquímico seja obrigatoriamente um agrotóxico, né? E dentro dos agroquímicos, nós temos os agroquímicos que são utilizados como defensivos, né? E temos os agroquímicos utilizados como fertilizantes, né? Que são os fertilizantes químicos, né?
E temos, obviamente, o grupo de fertilizante de natureza orgânica, né? Então é uma questão de critério, estratégia de utilização adequada. Porque se o agroquímico mal utilizado, ele pode ser tóxico para a planta, tóxico para o organismo do solo, tóxico para a fauna e para o homem que está utilizando principalmente, né? Bacana. O senhor visitou um laboratório que está em ainda montagem do Centro Universitário de Caratinga, na unidade 3 dele, e que tem um laboratório que parece que está pronto para poder começar a iniciar, tendo a mão de obra adequada, a análise de solo da região, né? Eu queria pegar a questão da análise de solo, porque aqui na região nós não temos análise de solo. Então o pessoal aqui é assim mesmo, é igual eu falei com o senhor, pega um saco de adubo, tirou o café, está na época, vai chover, tem uma data que eles sabem, né? Joga aquilo lá e daí pouquinho planta café, depois reclama que deu pouco, que deu muito. Para cuidar do solo, precisa de uma análise de solo mesmo, né? Com certeza, né? Um dos princípios básicos para um bom manejo do solo, primeiro é avaliar, né, num caráter local, regional, local, né, a sua potencialidade, as suas limitações e as suas potencialidades, né? Estabelecer os critérios de manejo do solo, manejo físico do solo, como revolver pela aração, né? Tudo isso faz parte de um planejamento inicial. Agora, efetivamente, o uso do solo para o fim agrícola, né, na implantação das culturas e sustentação das culturas, a análise de solo é fundamental para ter um dimensionamento de qual é a capacidade que aquele solo tem de suprir nutrientes para as plantas nas quantidades e proporções necessárias que elas precisam para ter produção e ter sustentação de produção, que não adianta ter picos de produção momentâneo e depois entrar em decadência. A cultura entra em decadência, o solo também entra em decadência. Então a análise de solo é uma etapa fundamental na construção de um bom sistema de manejo do recurso solo. Bacana. Não é o único, eu sei, mas é o fundamental. Mas é importante, bacana. Ainda dentro dessa questão, e aí fazendo uma comparação com o pequeno produtor e o grande produtor, o cara que produz soja, produz, sei lá, muito grão, em quantidade até para exportar, ele tem os caras que são os consultores, né, que cuidam disso para ele, quer dizer. O pequeno produtor não tem, né? Como é que faz isso? Aliás, eu acho até que quando a gente fala assim, extensão e fala na propriedade rural, na menorzinha, ele sempre entende que é derrubar mata para poder plantar mais. Então eu vou dobrar a minha produção. Estou plantando em 2 metros, vou passar a plantar em 4. Exatamente. Não é assim? Esse é o nosso, vamos dizer, a quebra do nosso paradigma, né? E nós estamos conseguindo, né? Vocês viram, ontem, né, saiu na televisão as primeiras estimativas de mais uma quebra de produção, né? Uma superprodução que teremos esse ano, 11% maior do que a produção do ano passado, né? Isso se deve a ganho de produtividade, menos expansão de área e mais verticalização da produção. Isso precisa chegar ao pequeno produtor também, porque ele é o que é mais afetado por esse, porque tem que expandir. Se ele planta 1 hectare e quer colher mais um pouco de feijão, ele tem que pegar mais um pedaço da mata, vai clandestinamente, tira um pedacinho daqui, um pedacinho dali, em áreas às vezes impróprias para manejo, né, para o cultivo, né, pelo aquele declive ou qualquer outra limitação que não deveria ser utilizado, né. O senhor colocou muito bem, né, o grande produtor ele tem uma estrutura de assessoramento, né, muito bem, ele pode remunerar por isso, né. Eu acho que hoje talvez seja o nosso ponto mais frágil do nosso negócio de agricultura, né, é a falta de assistência ao pequeno produtor. Ele está desassistido. Por quê? Que me desculpe, né, os colegas do sistema de extensão, mas quase que pela falência do sistema público de extensão, que é o que tinha um direcionamento quase que implícito, que era o pequeno produtor, né? Porque o grande sempre pode pagar, ele paga por isso, né? Mas então realmente o pequeno produtor ele precisa ser mais bem assistido, né? E a gente até percebe também por essa falta de assistência, tem outras questões, claro, né? Mas que vai diminuindo, né, a questão dos pequenos produtores. O pessoal da roça, que a gente chama aqui em Minas Gerais, por exemplo, está diminuindo, está todo mundo para a cidade, virando urbano, né, procurando outros caminhos, também por uma dificuldade maior em viver numa zona rural, né?
O êxodo rural faz parte da nossa evolução histórica, né? Vai acelerando cada vez mais, né? Eu não sei se atingiu já o pico, mas ainda há muito êxodo rural, né? O jovem não quer ficar no meio rural pela atração do conforto que o meio urbano às vezes aparece, né? Só que quando ele ascende do meio rural, onde ele tinha pelo menos uma boa alimentação tirada da terra, ele vai em um meio urbano e quase se vive marginalizado do ponto de vista social, né? Econômico e social. Então, eu estava comentando, a história da proliferação das comunidades, não só do Rio de Janeiro, mas nas outras grandes cidades também, né? É o pessoal que vem saindo, ou que já saiu do meio rural. Estagnar esse processo, né? Eu acho que, na minha percepção, é só intuitiva, né, que eu não tenho dados para dizer isso, eu entendo que o êxodo rural já atingiu o seu pico máximo. Acho que agora não é tão intenso como foi no passado. Por quê? Boa parte do conforto que se tem no meio urbano está chegando ao meio rural. Está chegando, né? Um exemplo típico hoje, quase todo canto tem um acesso à internet, né? Que é um referencial hoje importante para nós, né? Então acho que isso é um fator de fixação do pessoal mais jovem no campo para dar continuidade, né? Mas não é somente essa pressão do êxodo, né? A pressão econômica, a pressão de competição, né? Pelos mercados, ele sempre está em mais desvantagem, né? Mas, de qualquer forma, o pequeno produtor ele é responsável por um segmento de produção que o grande não compete com ele, né? Nós comemos, essencialmente, arroz, feijão não vou falar pequeno produtor, mas do produtor familiar, né? Familiar. Aquele que não tem uma estrutura empresarial, né? Nós comemos todo o nosso HF, basicamente, boa parte vem desse segmento, né? Então, eles têm uma relevância que merece uma atenção especial, né? Na sua apresentação, no texto nós falamos ali em 2050, na possibilidade de chegarmos a 9 bilhões de pessoas no mundo. Toda vez que fala isso, e ainda por desconhecimento, da maioria não entender a importância do solo, a gente sempre preocupa com água. Não vai ter água para esse tanto de gente, não vai ter água para esse tanto de gente. Aí a pergunta agora vamos imaginar que tem água, que está todo mundo cuidando bem da água. Nós temos solo para isso? Solo para ter mais 3 bilhões, 2 milhões e meio, 3 bilhões de pessoas aqui, sem desmatar, né? Porque assim, tem solo, o solo que nós temos, ele pode produzir 30%, 40% mais, aí está respondido. Pode ou não? Não temos solo suficiente para sustentar a produção que nós precisaríamos para esses 50 bilhões de habitantes, com certeza que não. Obrigatoriamente sem expansão, porque a expansão, a expansão do momento é inadmissível, em qualquer circunstância, né? Nesse cenário, né, o Brasil é privilegiado, isso é dito aí aos 4 cantos, né, que nós ainda temos, dentro da nossa concepção hoje de legislação de conservação de ambiente, nós ainda temos margem para expandir. Mas eu acho que, mesmo tendo direito a essa margem, acho que não é a estratégia mais adequada. A estratégia mais adequada é buscar técnicas de produtividade maior, para maiores produtividades, né? Estão surgindo novas técnicas, né, como as fazendas verticais, né, não vou produzir café numa fazenda vertical, mas posso produzir boa parte do morango, do tomate, das folhosas que nós consumimos hoje, não aqui em Caratinga, em Viçosa, mas nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, já está provindo das fazendas verticais, né, que é produção dentro de galpões climatizados, né, onde são empilhados 4, 5, 6 andares 10 andares de bandeiras com cultivo de plantas, sem gastar grande espaço de área, né? Fazendo com as plantas o que fizemos conosco mesmo, né? Nós exatamente, empilhamos em apartamentos, né? Então, assim, é possível nós atingirmos um nível de produção que venha atender essa população com o uso muito racional do recurso solo e com o desenvolvimento dessas novas tecnologias de produção. Bacana. Vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta para o terceiro bloco. Eu queria começar falando sobre essa questão da contaminação do solo e a questão também da degradação em função, por exemplo, de extrair petróleo. Quer dizer, até onde isso... Porque se fala agora em tirar petróleo da Amazônia, quer dizer, é algo que a gente tem que se preocupar ou não? Bate-papo muito instigante, não sai daí. Já nós voltamos com mais uma boa conversa com o professor Reinaldo Bertola Cantarucci. Já.
Olá, estamos de volta, agora com o terceiro e último bloco desse Começo de Conversa especial. E você que chegou aí agora pode acompanhar um final de bate-papo aqui sensacional. Nós estamos conversando com o professor Reinaldo Bertola Cantarucci e o nosso assunto é o solo. Terminamos para o segundo bloco falando sobre a questão do petróleo. A extração, a busca de energia e a energia não renovável, que é o petróleo, né, de tirar aquilo dali. O que o senhor pensa disso? Estamos falando agora em tirar petróleo na Amazônia, quer dizer, isso é algo que realmente acaba com o solo, porque contamina, porque ainda tem a questão do ar que a gente respira, tem uma série de questões aí, né? Como é que o senhor enxerga isso, como um homem que entende de solo? Bom, o impacto da exploração, do processo da sondagem, da perfuração, da exploração propriamente do petróleo, do questão solo, né? Eu acho que o impacto é muito local. Em determinada situação muito específica, né? Pode ter por um acidente em potenciais que pode acontecer, pode gerar algum impacto na contaminação do solo, né? Agora, vem os desdobramentos, né? Se o petróleo é conduzido em oleodutos, né? Riscos de acidente pode acontecer e haver uma contaminação de solo, mas eu acredito que esse processo é todo uma questão muito localizada. A grande preocupação, a polêmica que está se colocando hoje na exploração dessa grande bacia que tem na zona equatorial, né, é a questão da fragilidade daquele ecossistema, né, que é o ecossistema amazônico, né, e além do mais um ecossistema marítimo. Né? Então, mas eu não sou especialista, mas eu acredito eu creio que a Petrobras tem tecnologia e experiência suficiente para conduzir a coisa com segurança, sabe? É a minha percepção como cidadão. Claro. Vamos falar um pouquinho, então, do efeito estufa. Eu queria tratar disso, porque, me parece, eu vi uma matéria sobre isso, sobre a questão da matéria orgânica no solo ser um importante reservatório de carbono para ajudar a mitigar isso. Eu já conversei com pessoas que falam que meio ambiente não tem nada a ver com efeito estufa, não é um mau uso do solo, não é um mau uso do ambiente, porque isso é cíclico, a terra é assim mesmo, então uma vez até, daqui a pouco vai acabar. Fala para nós sobre essa matéria orgânica, porque aí nós estamos falando de solo mesmo, de que jeito que isso ajuda? Olha, nós temos dois grandes reservatórios de carbono que drena carbono da atmosfera. Os oceanos, né, na forma de precipitado de carbonatos, né, e pela capacidade de precipitação, os oceanos estão praticamente no ponto de saturação, eles já não estabilizam mais carbono. O outro grande reservatório é o solo, né? Então, preservar matéria orgânica do solo, seguramente hoje é a palavra de ordem do dia, em termos de preservar carbono que potencialmente retornaria para a atmosfera, causando os efeitos estufa devido ao monóxido de carbono, enriquecimento da atmosfera, né? Dizer que esse fenômeno é cíclico, eu concordo que seja cíclico, né? Só que nós estamos dando um empurrãozinho, né? A atividade antrópica está dando um empurrãozinho já há alguns milênios, né? Então, nós estamos acelerando o que ocorreria naturalmente com o nosso efeito. O solo, a preservação da matéria orgânica do solo é imprescindível para mitigar ou atenuar esse efeito estufa. O material orgânico do solo, um pequeno produtor pode fazer isso? Isso tem gente que só faz com tecnologia, isso é o dia a dia, eu faço, mas conta para nós aqui. Então, práticas que levem à preservação e a recuperação da matéria orgânica do solo é possível para qualquer extrato de produção do produtor, seja o grande produtor, seja o pequeno produtor. Isso é a questão de adoção de estratégias de manejo, sobretudo dos resíduos, que os resíduos é que vão gerar matéria orgânica no solo. Então, isso não é uma responsabilidade exclusiva do pequeno produtor, nem do grande agricultor. É uma responsabilidade e uma possibilidade em todo extrato de produção, não importa o nível tecnológico de produção. Mas a ordem do dia realmente é investir. E na prática nós estamos falando de quê? De casca de batata, casca de fruta, resto todo resíduo orgânico, né, de restos vegetais, os restos animais que podem retornar à terra para passar pelo ciclo natural de decomposição e mineralização até a formação do que é matéria orgânica do solo, dito, é bem-vindo, né? Qualquer estratégia nesse sentido. Desde fazer a compostagem no quintal da casa, do resto que é biodegradável, né? E retornar para o canteiro lá do canteiro doméstico, né? É uma forma de estocar carbono, que nós estamos tirando carbono. Professor, vamos falar um pouquinho sobre a Sociedade Brasileira de Ciências do Solo,
que é a sociedade, como que ela atua, qual a importância dela? Olha, a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo é a sociedade científica mais antiga do Brasil, tem 76 anos. Ela é mais antiga do que a própria Sociedade para o Progresso da Ciência. Tá? Ela foi criada em 1947 com o propósito de congregar toda uma comunidade científica, os professores, pesquisadores, extensionistas, na época não era tão divulgado, né, consultores, que direto ou indiretamente têm interesse pelo recurso solo, né, seja na sua exploração, na sua preservação, na sua conservação. É uma sociedade de caráter científico, né? Ela, ao longo de toda essa história, teve 3 sedes, uma sede inicial no Rio de Janeiro, onde já ficou 25 anos, depois mais 25 anos em Campinas, no Instituto Agronômico de Campinas, e agora está há 25 anos sediada no Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa. Viçosa, tá bacana. Eu sou o secretário-geral dessa sociedade, né? Nós temos um presidente que é itinerante, é eleito a cada 2 anos, a atual presidente é a professora Maria Eugênia Escobar, da Universidade Federal do Ceará. E a sociedade está organizada em núcleos regionais ou estaduais. Nós temos 9 núcleos regionais hoje para aumentar a capilaridade das ações da sociedade. As ações da sociedade se dão essencialmente através da realização de eventos, dos mais variados possíveis. O mais tradicional que nós temos é o Congresso Brasileiro de Ciência do Solo. Estamos realizando agora em setembro, 21 a 27 de setembro, o 39º Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, em São Luís, Maranhão. E temos reuniões temáticas. E os núcleos estaduais e regionais têm a sua liberdade de fazer reuniões regionais, onde ele tem mais contato direto com as demandas locais, enquanto que o Congresso é uma demanda de caráter nacional, né? É outro veículo de divulgação, difusão da nossa ação, são as publicações. Publicações de livros, essencialmente, temos uma série de livros-textos, que são empregados hoje nos cursos de agronomia do Brasil, e temos uma revista científica, a Revista Brasileira de Ciência do Solo, onde eu sou também um dos editores científicos dessa revista, que ela divulga a publicação da ciência do solo brasileira, ela é aberta ao mundo, não é só brasileira, e hoje é uma revista conceituada no cenário internacional de ciência do solo. É uma curiosidade, então, sobre isso, porque ficou 25 anos no Rio, 25 anos em outro lugar, está 25 anos em Viçosa, está com cara que vai para outro lugar ficar 25 anos, não? Estamos precisando. Tá vendo? O cansaço já cansa, né? Porque é muita responsabilidade. Nós estamos procurando uma equipe, que isso tem que ser à disposição de uma equipe, né? Eu costumo brincar que isso aí é mais ou menos como síndico de prédio, né? Quando um aparece que quer ser, entrega rapidinho, porque antes que ele desista, né? Tá certo. Mas realmente, hoje já faz tempo suficiente para ela se movimentar de Viçosa, até para uma quebra de inércia, né? Porque quando você fica muito tempo num determinado ambiente, adquire uma inércia que fica uma zona de conforto ali, né? Acho que é hora, talvez, de dar novos input na sociedade e uma seria essa mudança. Nós estamos buscando isso aí, sabe? Tá bom. Professor, te agradeço muito pela sua presença aqui. Sei da sua agenda, sei como que é complicado, mas a gente levou informação boa aí para todo mundo. Eu te agradeço por isso. Essa câmera aqui do senhor, o senhor tem 1 minuto aí para suas considerações finais. Fica à vontade. Bom, professor, eu que agradeço essa oportunidade, né, de ter um momento para trazer alguma informação que possa ser útil ao público, né? Logicamente que alguma coisa que nós colocamos são de caráter pessoal, observação pessoal, mas sempre calcado em aspectos científicos, aspectos técnicos, né? Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui na UNEC, né? E espero, a UNEC já tem uma tradição de interação com a Universidade Federal de Viçosa, que já se estende há muitos anos, né, de parcerias, né? Então, nós estamos aqui no intuito de fortalecer essa parceria. Obrigado, professor. Obrigado. A você que nos acompanha, muito obrigado pela atenção, pela sua audiência. Até o próximo encontro, se Deus quiser.